A pinga do diabo. Naqueles tempos antigos, a quaresma era coisa séria. Bastava alguém desafiar a sacralidade da época e o castigo vinha, certeiro, sem demora. Era como se o próprio mundo espiritual vigiasse os passos de quem ousasse faltar com respeito. Mas os tempos mudaram. Hoje parece que a fé se diluiu e o temor antigo desapareceu junto com o cheiro da vela apagada e do rosário esquecido. Horácio era um homem simples, trabalhador. Pai de 8 filhos, morava numa casa comprida de chão batido e paredes grossas, típica do interior de Minas. Tinha um vício, a cachaça. Bebia demais, até 2 litros por dia, mas curiosamente não perdia a lucidez. Era como se o álcool já fizesse parte dele. O deixava calmo, anestesiado, mas jamais tonto. Dentro de casa, nunca tocava numa gota. Sua esposa não permitia e, por respeito aos filhos, mantinha esse lado às escondidas. Durante o expediente, também se continha. Mas antes e depois do trabalho, lá estava ele. Copo na mão, pinga na goela. Era o seu ritual. Naquela semana, já era quaresma. Sexta-feira Santa se aproximava e a cidade parecia mais silenciosa. Os bares fechados, as famílias recolhidas e um certo peso no ar. Naquele dia, por volta das 6 da tarde, Horácio terminou o serviço e seguiu o trajeto de sempre. Mas quando chegou ao boteco de costume, encontrou a porta trancada. Estranhou, mas foi então que viu, jogada no chão, uma garrafinha de vidro. Pequena, 500 mililitros. O conteúdo era espesso e vermelho, de um vermelho profundo, vívido, quase hipnotizante. "Será que alguém deixou isso aqui à toa?" murmurou. Sem pensar, pegou o frasco, rompeu o lacre e tomou um gole. Ardeu, mas era diferente, forte, encorpada, saborosa. Uma pinga como nunca havia provado. Sorriu e decidiu levar o resto para casa. Esconderia. Tomaria depois, com calma. Quando chegou, sua esposa o interceptou na porta. O olhar dela cravou direto na garrafa. "Você trouxe isso para dentro de casa, Horácio?" "Calma, mulher. É só um golinho. Vou esconder. Não vou beber perto dos meninos." Ela franziu a testa. "Bar fechado na quaresma. Pinga vermelha. Isso tem coisa errada." Ele riu sem dar importância. Caminhou até o quartinho dos fundos, uma despensa onde guardavam mantimentos e ferramentas. Escondeu a garrafa ali, entre sacos de arroz e latas de óleo, e foram jantar. Mais tarde, a casa silenciou. Os filhos dormiam, as luzes foram sendo apagadas uma a uma. Horácio e a esposa, já prontos para se deitar, decidiram desligar a última lâmpada, a da despensa. Mas ao se aproximarem, algo estranho aconteceu. Um rosnado ecoou de dentro do quartinho. Baixo, gutural, parecia vir das sombras. A mulher recuou de imediato. "Você ouviu isso?" sussurrou. Horácio arregalou os olhos. A luz da despensa piscou. 1, 2 vezes. E estourou com um estalo seco. Tudo ficou escuro. O rosnado aumentou. Um som de casco raspando o chão de terra batida invadiu a casa. Lento, rítmico, como se algo estivesse arrastando garras pelas entranhas da escuridão. A mulher de Horácio se pôs a rezar em voz alta, desesperada. "E isso é coisa do cão! Você trouxe essa praga para dentro da nossa casa." Ele tentou se aproximar da porta, mas sentiu o chão tremer levemente sob os pés. O ar ficou pesado. O cheiro de álcool se misturava com um odor sulfuroso, enjoativo, como enxofre. E então a voz veio, grossa, seca, vinda de lugar nenhum, e de todos os cantos ao mesmo tempo. "Vem beber mais, ou não gostou da pinga? Vem beber comigo, nos meus infernos." Horácio congelou, as pernas bambeando, o peito apertado. Sentiu o diabo respirar em sua nuca. A mulher caiu de joelhos, gritando preces, pedindo proteção. Ele se ajoelhou ao lado dela. Os dois começaram a orar juntos, trêmulos, suando frio. A casa estalava, as paredes tremiam, o rosnado ecoava. E então, silêncio. Subitamente tudo cessou. A escuridão permaneceu, mas o peso saiu do ar. Eles permaneceram ali, abraçados até desmaiarem de exaustão,
dormindo sentados numa velha cadeira de madeira. Ao amanhecer, acordaram com o barulho das crianças correndo pela casa. Sexta-feira Santa. E no coração de Horácio, o medo ainda latejava. Nunca mais tocou numa gota de álcool. Jogou a garrafa no mato, sem olhar para trás. E nunca mais, em nenhuma quaresma, sequer pensou em desafiar o que não entendia. Dizem por aí que essa pinga ainda ronda os caminhos dos descrentes, mas só quem ousar vai descobrir o gosto dos infernos.